Olá, olá Celso, tudo bem? Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Tô falando bom dia, não sei porquê. Boa tarde. Deixa eu colocar aqui o fone. A Magda já tá entrando. Nosso tema da live de hoje, tô esperando a Magda entrar, é como atrair. Fala, João Carlos. Bora. Tô aguardando a Magda. Eu espero que não aconteça o mesmo que semana passada. Ela tá me dizendo, cadê eu? Não tá indo. Ixi. Agora foi. Aí, Quarta-feira é o dia. Quarta, não, quinta-feira é o dia marcado pro negócio dar problema. aí, olha lá, Aline. Ai, ai, ai. De Não novo, tava né? indo. Eu falei, não é possível. Não apareceu pro teu perfil, não? Não, daí eu saí, Ai, entrei de sabia. novo, aí deu. Desde quando tá dando esses troços assim, não sei por quê. Acho que é um Deixa eu excesso de coloquei, eu like. coloquei, peraí. Eu coloquei o tema aqui, tirei, peraí. Ah, coloquei, peraí, coloquei o tema aqui. Menina, essa minha foto ficou parecendo que eu tenho um fogo atrás de mim aqui, ó. Um fogo, um negócio. Fogo, cara. A minha foto Energia, tá interessante. energia Uai, não quer radiante. não? Tá parecendo isso mesmo. Aí teve uma pessoa que falou comigo assim: Ei, você já tem mesmo um negócio de mago em você? Então tá parecendo. O negócio não quer fixar, não, sou. Eita. Ah, tá. Agora eu acho que Ó, foi. Aline, Não fixou. Não fixou. Deixa eu começar a atrair só. Tem como a gente atrair só o que a gente deseja para nossa vida, Magda? olha, não tem. O desejo consciente é uma coisa, mas a gente sempre atrai. Você pode não querer aquilo, mas foi você que atraiu A aquilo. gente só atrai aquilo que está dentro do nosso campo, não tem Ressonância. jeito. A gente ressoa com aquilo que vem, entendeu? Então, para que venha aquilo que a minha mente racional deseja, eu tenho que fazer um trabalho mais profundo aí, de entender o que acontece, de entender o que acontece. A maioria das pessoas. Pode falar. Tudo vem para o Pode nosso falar. aprendizado, né? Até os resultados que eu não desejo, Se a gente for perceber, conscientemente, mas está vindo. se a gente for perceber, a maioria das pessoas ela está mais focada no que elas não querem do que naquilo que elas querem de verdade. E aí, como que a gente sabe disso? É só olhar nosso diálogo, a conversinha que a gente tem na nossa cabeça todo dia. Essa conversa que a gente tem diariamente, o tempo todo, vai determinar o que a gente atrai. Então é aquilo que a gente está colocando foco, mesmo sem saber que está colocando foco. O nosso diálogo interno é aquilo. Eu não quero isso para minha vida. Toda vez que eu digo que eu não quero uma coisa, eu estou vibrando na frequência daquilo que eu não quero. Eu Estou acabo pondo atraindo aquilo. energia no que eu não quero. Acaba atraindo aquilo. E na maioria das vezes, a gente fala assim, mas como assim eu só atraí o que eu desejo para a minha vida? E a pandemia, alguém desejou isso? A gente vai pensar, e a pandemia, alguém desejou isso?
Eu afirmo Né? que sim. Desejou. Claro que Quem desejou. queria, Claro! muito estressado, nós pedimos em conjunto. A crise econômica que está se instalando agora já estão até encontrando soluções. O mercado financeiro já está ganhando dinheiro pra caramba, já está dando sinais de recuperação, a coisa já está. O cérebro não entende a palavra não, nunca não entende a palavra não. Ele vai entender. Então, tudo isso foi de alguma forma pedido. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando eu ouvi, eu falei, putz, faz sentido isso. Todo o resultado que você tem na sua vida foi você que atraiu. Consciente ou inconscientemente, você atraiu. Isso é a gente ter responsabilidade, para a gente ter responsabilidade no plantio. Qualquer coisa que eu estou colhendo, fui eu que plantei. Não, eu não plantei. A maioria das pessoas diz, não, eu não plantei isso. Como que eu posso ter plantado um relacionamento, esse tipo de relacionamento que eu tenho? Cara, tu plantou. De alguma maneira plantou. Ou plantou inconscientemente, você está repetindo um padrão que vem lá da tua infância e você continua plantando aquilo que teus pais plantaram, quer dizer, você continua tendo o mesmo ralo energético que eles, ou você, de alguma maneira, conscientemente decidiu ter esse padrão de pessoa na tua vida. Não importa. Quando a gente pensa nesse sentido, a gente percebe que realmente tudo é responsabilidade nossa. Aí entra a autorresponsabilidade, não é? De atrair, realmente só atraímos o que nós desejamos, tá? Sim, não tem como. Bom, Isso é uma lei universal, né? Porque no campo sutil, né? E o que é o sutil? O campo mental, o nosso campo emocional, o nosso campo energético, o nosso campo espiritual, tudo isso é sutil, tá? Aqui o que os cinco sentidos estão vendo, né? O corpo físico, o que os meus cinco sentidos percebem, isso é mais denso. E não é isso apenas que determina. É muito mais o que está no campo sutil, que vibra e entra em ressonância com o que sim. você trouxe. Entendeu? A pergunta que eu fiz... A gente tem magnetismo, a gente traz o que estava lá. Então, esse é o pergunta grande que eu processo fiz... de autossabotagem. A pergunta que eu fiz é uma pegadinha, na verdade. Eu não vou aqui dar dica para as pessoas atraírem só o que desejam. Eu vou mostrar, a gente vai falar sobre isso, que na verdade, nós sempre atraímos o que desejamos. O tempo todo a gente só atrai o que deseja, consciente ou inconscientemente. Aquilo que eu penso a maior parte do meu tempo, aquilo que eu sinto a maior parte do meu tempo, cria uma frequência vibracional que atrai aquilo que está concernente a essa frequência. É simples assim. Agora, como é que eu mudo isso? Eu tenho decidido ser a minha mãe. Olha lá, tenho decidido ser a minha mãe. Bom a gente pensar nisso, né? O eletromagnetismo. E o mais interessante disso, Magda, eu não sei se você já ouviu falar disso, as pessoas elas acham que o pensamento ele é mais poderoso, mas não é o pensamento que é mais poderoso, é a emoção. O poder da emoção é muito maior que o do pensamento. Muito maior. Que a minha compreensão, Magno, é que o pensamento e a emoção são faces da mesma moeda. São informações que estão nessa energia em conjunto. Eu penso no mesmo instante, a emoção está junto com aquele pensamento. E isso reverbera. Aqui está perguntando, é o eletromagnetismo? Sim, mas não só. Daqui a pouco eu já coloco mais um elemento aí para reflexão. Vamos lá. O interessante é que se eu agora estou aqui, sentado, conversando com você, e eu estou sentindo, pensando, tendo um pensamento que está me fazendo sentir tristeza, então, está conectado aqui, um pensamento que está me fazendo sentir tristeza, se eu mudar do pensamento de tristeza para um pensamento de gratidão e para um sentimento de gratidão, a minha vibração muda na hora. Muda, assim, a gente tem a capacidade de mudar muito rápido isso. É por isso que a gente tem que estar prestando atenção nisso o tempo todo. A Ariana está falando aqui que a emoção vibra 5 vezes mais que o pensamento. Vamos destrinchar um bocadinho isso aí, Ariana. Que é assim, olha, a emoção é algo que nós, assim que vem a emoção, acontece um fato, acontece um pensamento, a emoção vem e faz uma química no nosso organismo. Quando eu penso sobre aquilo e eu coloco o sentimento, que é um pouco a mais, um segundo depois, e que eu posso modificar e olhar aquilo com o significado que eu dou, o sentimento que está aqui no cardíaco reverbera
e traz, isso vibra 5 vezes mais. Agora, as pessoas ficam muito na emoção, trazendo para cá e vibrando. Aí entra no processo de autossabotagem. E que não é apenas algo apenas no eletromagnetismo. Tem a ver com o nosso sistema fisiológico, que é o jeito que funciona o cérebro. E aí, assim, tudo que o meu sistema reconhece como estressante, ele repele. Ele expulsa. Por isso que eu quero alguma coisa, mas aquilo me estressa. Quando eu vejo, eu consegui justamente o contrário. Né? Eu quero dinheiro, mas quando eu penso em dinheiro, tem uma recordação no meu inconsciente, numa memória registrada, que dinheiro, eu via meu pai e minha mãe completamente estressados com dinheiro, então eu interpretei que dinheiro faz mal. Então, no meu inconsciente, eu rejeito. E aí, se eu não trabalhar isso, o que sustenta essa minha crença, eu quero muito dinheiro, todo mundo quer. Mas tem um registro lá que é estressante. Então vem essa química e rejeita. Sim. É aquela pessoa que ela fala assim, ela tem dinheiro, o dinheiro entra na conta dela, ou entra no bolso, e quando ela vê, já desapareceu. Sumiu já o dinheiro. Ela não consegue segurar o dinheiro, ficar com o dinheiro. Ela paga as contas, aí chega no 20º dia do mês, já não tem dinheiro nenhum mais para poder honrar com qualquer coisa, quiser comprar qualquer coisa nova, diferente daquilo que já tem, não tem mais. E todos os meses vai nesse mesmo ritmo. Por quê? Porque tem um padrão que está fazendo a pessoa rodar nisso, está gerando uma frequência vibracional, e essa frequência vibracional está trazendo aquele resultado sempre. Tem uma pessoa falando aqui, ó, Sandra, eu. Porque tem um padrão lá atrás, e vai levar isso. Lembra sempre, a gente está falando, todo resultado, a gente acabou de falar agora, todo resultado que eu tenho na minha vida, eu atraí. Não culpo o papai. E aí eu quero falar muito disso também aqui, que a gente às vezes fica assim, não, eu sou assim por causa dos meus pais. Pelo amor de Deus, vamos parar de criar desculpinha de que na infância eu sofri tal coisa. Para de criar desculpinha, não fica no vitimismo, vai lá e resolve esse problema. Não quero dizer que isso não seja importante, tá? Não é isso. Resolve essa questão, ressignifica isso, faz um trabalho em cima disso, mas não fica contando essa história o tempo todo e se vitimizando com essa história, porque não tem uma hora que não cola mais, porque você conta a mesma história para si mesmo. Tem hora que é preciso fazer o seguinte, mudar o relacionamento que você teve com seus pais na sua infância e na sua adolescência. Isso é importante para diminuir o grau de estresse. Quanto maior o estresse, que a Magda falou, o estresse, menor é a vibração da pessoa. Fala, Viviane. Menor é a vibração. Então, e mais você atrai aquilo que você não quer. É preciso a gente criar uma vibração em nós capaz de atrair aquilo que a gente deseja de fato, conscientemente. Eu desejo conscientemente ser uma pessoa abundante financeiramente. O que eu vou criar? Eu vou criar uma frequência vibracional que me leve a ser abundante financeiramente. Como é que eu crio essa frequência vibracional? Lógico, eu vou tirar todos os elementos, as variáveis que impossibilitam essa vibração. As emoções que eu sinto, as crenças que eu venho trazendo. A crença é o principal elemento que a gente tem para produzir nossa vibração. São as crenças que nós temos. Quando a gente muda as nossas crenças, junto com a crença está a emoção, uma série de pensamentos que a gente muda a maneira como a gente vibra também pelos resultados que a gente tem. A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. Né? Exato. O jeito que eu sou, eu acabo vendo o mundo. Por isso que cada um de nós tem uma visão de mundo muito única, porque está formada com todos esses nossos padrões. A Aline está perguntando uma lógica. Sempre eu estou lendo essa pergunta mesmo. À luz das constelações familiares, das ordens sistêmicas, tem a ver com um padrão que eu repito, porque isso está inserido no meu sistema e eu não fui trabalhar sobre isso e estou num movimento inconsciente para incluir o que foi excluído. Então eu repito para manter, para eu pertencer ao sistema. Então eu vou nessa sucessão. Cabe a nós romper isso. Por isso que quando eu me curo, eu curo todo o sistema. Né? Todo o sistema. Tem gente que faz isso, Magda, é bom a gente falar,
há filhos que querem honrar os pais de uma tal forma que eles querem honrar até nos padrões negativos e ineficazes. Eles repetem esses padrões como se essa fosse a forma de honrar, como se ele não pudesse ser melhor que a família. Se ele tiver um padrão financeiro diferente, se ele tiver um padrão estético diferente, um padrão mental diferente, é como se ele não estivesse honrando. E a repetição para algumas pessoas é a maneira de honrar. Mas, na verdade, nós honramos nossos pais quando nós, não é para ser melhores que eles, quando nós fazemos a nossa família evoluir. E evoluir, muitas vezes, não é simplesmente só... eu posso evoluir em relação ao meu pai, não para ser melhor que ele, mas eu estou evoluindo a minha família. Se eu não evoluo, qual é a informação que eu estou passando para o meu sistema? Que aquilo que eu recebi foi falido. E não é essa informação que é interessante. É interessante que eu evolua um grau a mais, o meu filho evolua um grau a mais. Não é para ele mostrar que ele é melhor, mas para que a família evolua com o tempo. Isso. E todo o sistema vá junto. Vá junto. E muita gente entende errado isso. E muitos filhos, às vezes, se bloqueiam financeiramente porque o pai e a mãe não tiveram uma vida financeira boa. E ele se sente culpado por isso. Está sempre criando é como se tivesse um teto de vidro. Ele até enxerga onde ele pode chegar, tem muita competência, tem muito conhecimento, sabe o que fazer, sabe como fazer, mas simplesmente não faz. E vive criando sabotagem. Né? Perde tudo, volta lá, é um vai e volta. Ela vai ao fundo do poço, mas ela sabe a estratégia toda para chegar àquele mesmo patamar. Quando ela tem condições de ganhar mais, ela vai e arruma uma forma de perder, ou às vezes não vai ao fundo do poço. Eu conheço gente que não vai, tá? Eu conheço gente que é assim, ela chega a um teto financeiro que ela sente, até aqui está confortável. Ela desce um pouco e vai e volta. E ela fica nesse jogo aqui. Nesse jogo de vai até aqui, para e volta. E se tem alguma questão, por exemplo, muda alguma regra econômica, ela aumenta um pouquinho, mas ela vai sempre num limite. E ela fica ali naquele limite. Tem um certo sufoco financeiro. Vai gastar mais do que ganha, por exemplo. Se é uma pessoa que ganha bem, por exemplo, tem uma boa remuneração, ela vai encontrar uma forma de gastar dinheiro suficiente para que ela esteja sempre com dívidas, esteja sempre num aperto financeiro. E em vez de ela ter liberdade financeira, ela não consegue construir isso, de forma alguma. A Edna colocou aqui, a maioria das pessoas vivem no passado ou no futuro e esquece do presente. Todos nós, sabe, Edna? Nós temos, em média, os neurologistas, neurocientistas dizem que nós temos, em média, 70 a 80 mil pensamentos por dia. 90% dos pensamentos são repetidos de ontem, são os mesmos pensamentos. Tudo repetição. Se a gente não, sabe aquela frase, orai e vigiai, se conecta com o maior e vigia os teus pensamentos, porque os teus pensamentos, o seu corpo, ele está submetido ao que está na sua mente. E a nossa mente funciona assim. Se a gente não prestar atenção, não ficar no presente, não forçar isso, nós vamos para o passado ou vamos para o futuro. E a cada 90 minutos, a gente faz a gente sai da como é que chama a palavra? Tem um apagão. A gente sai a gente entra no piloto automático, entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, nem reparei que eu fiz isso, nossa, eu pus essa coisa aqui, ou saiu dirigindo e não viu como é que chegou, porque naturalmente faz para a gente repor nossa energia, um jeito de funcionar do cérebro. Cabe a nós ficarmos em presença. E isso é uma musculatura que a gente desenvolve com assiduidade. A sacada. Quanto mais eu fico em presença, eu tiro o meu estresse. E quanto mais eu tiro o meu estresse, eu atraio o que eu quero. Exato. Tem uma coisa legal aqui. Quando você define meta, para prestar atenção se você está definindo meta seguindo um padrão do passado. A maioria das pessoas define meta para o futuro seguindo um padrão do passado. Esse padrão do passado é um padrão de repetição. Está só repetindo. Está só repetindo aquilo que sempre fez. Faz mais do mesmo. E por isso que eu falo que atender pessoas é a coisa mais fácil do mundo. É barbada atender pessoas. Porque naturalmente elas vêm com as mesmas coisas. Só muda o contexto, algumas questões. Mas as mesmas coisas é que vêm.
tem uma coisa legal, tem importante a ser falada, que o coaching, ele muitas vezes diz, o coaching não trabalha com o passado. Eu falo, tá legal. Mentira. Lógico que trabalha. Lógico que só não trabalha com uma psicoterapia, que vai trabalhar com traumas, com coisas mais densas emocionalmente. Mas o coaching trabalha com o passado, sim. Ele tem que considerar padrões do passado para poder ajudar a pessoa a bater meta. Senão, não vai bater, não. Senão, ninguém trabalharia com autossabotagem, com crença. Ó, a Ariana está perguntando aqui, o início de todos os problemas estão no âmbito familiar. Olha, todas as nossas questões, você pode dizer como problema. Todas as nossas questões, elas têm a ver com os sistemas onde a gente está inserido. E nós temos um sistema único, que somos nós, e um sistema coletivo onde eu estou inserido. Quando eu chego ao mundo, eu chego num sistema. Um sistema primeiro papel, né? É o primeiro papel. É o primeiro local de onde eu cheguei. Eu posso até, o meu pai com a minha mãe não ficar comigo, eu vou para o outro sistema. Mas eu cheguei num sistema, o sistema mundo, o sistema do local geográfico onde eu estou, da cultura, e tudo isso influencia. E como eu interpreto tudo isso são as questões para eu trabalhar na minha evolução contínua. Né? Então, os problemas não estão no âmbito familiar, estão dentro de nós, como eu interpreto cada coisa. Eu sou um sistema e estou inserida nos sistemas. Entendeu? A ideia de que ela falou de começa na família, por quê? Porque quando eu sou criança, qual é o primeiro papel que eu tenho? Papel de filho, mas mesmo eu sendo no papel de filho, parece que tudo ocorre na família. Na verdade, não ocorre só na família. Isso começa a impactar mesmo antes que eu exerça outros papéis. Porque tudo que acontece comigo está conectado com um sistema maior. Nós somos sistemas dentro de outros sistemas que são dentro de outros e de outros e de outros e de outros. Tem um sistema maior que envolve tudo isso. Então, começa na família? Também. Não só começa, também. Também. O Rogério aqui colocou aqui, produto do meio, as duas coisas. O meio influencia em mim e eu influencio no meio. As duas coisas. Cabe a mim aumentar o meu padrão vibracional e influenciar positivamente e trazer todo o sistema, todo o meio para melhora. Quanto eu melhoro, nós podemos cair no determinismo, né? Sim. Isso a epigenética vem descobrindo isso, que do jeito que a gente aprendia sobre a hereditariedade, como os genes influenciavam em nós, e agora a maneira como eu penso, como eu interajo, eu ativo DNAs que vão modificar todo o meu sistema, por isso que o meio interfere em mim e eu interfiro no meio. Porque nós estamos juntos, nós estamos conectados. É assim que o uno é o todo e o todo é o uno. É constante, a gente interfere o tempo inteiro. Agora, como é que eu mudo o meio? Mudando a mim. É o único poder que eu tenho. Essa pergunta agora, de que forma a religião... Agora, qual religião, qual doutrina especificamente, e em qual igreja? Porque isso aqui varia muito. Por quê? Porque depende da doutrina. A doutrina católica, especificamente dentro de uma diocese, dentro de uma paróquia, pode acontecer de uma forma totalmente diferente de uma outra diocese, em outro país e tal. Então vai ser diverso. Outra coisa, a fé. O que significa fé? Depende do que significa fé para algumas pessoas. Vai depender. Eu estou falando a partir de mim. A minha prática religiosa, a minha prática de fé, me ajuda a prosperar financeiramente, porque eu vejo Deus como sendo algo abundante, que traz prosperidade e abundância para a minha vida e bênção para a minha vida. Eu vejo Deus como aquela pessoa, estou falando aqui aquela pessoa, tá? Tudo bem. Também tem as questões das pessoas divinas, que é própria da doutrina católica, que me dá abundância financeira dentro do meu propósito para realizar meu propósito. Eu vejo assim, tá ok? Mas eu não posso falar de outras pessoas que têm a mesma religião, que eu tenho a mesma prática religiosa, que têm uma visão distorcida de Deus.
Para mim, Deus é abundante e é profundamente acessível. Tanto é acessível que ele está presente aqui, a energia dele está aqui comigo. Não tem como ele se afastar de mim. E também não tem como eu me afastar dele. Eu posso ignorá-lo, mas não tem como eu afastar dele porque ele é onipresente e onisciente. Segundo a minha visão, tá ok? Então, eu vejo dessa forma. Sim, tem como sim. Na minha prática, eu sinto Deus presente comigo o tempo todo, inclusive na minha prática profissional, e que está me abençoando o tempo todo para eu crescer financeiramente e prosperar financeiramente na minha vida, não só financeiramente, mas em outras áreas também. Agora, eu não posso dizer que toda prática religiosa, que toda prática de fé leve a isso, porque eu não sei qual é a visão de Deus. E o que tem aqui no meio disso tudo? O que vai interferir em como eu vivo a minha fé ou alguma prática religiosa? É o quanto eu me conheço de mim mesmo, é o autoconhecimento. Olha que coisa louca, não é? O meu autoconhecimento interfere na visão que eu tenho de Deus. Não é só como me é passado, mas o quanto eu me conheço. O nível de autoconhecimento que uma pessoa tem interfere diretamente e qual é a personificação que ela faz de Deus para ela, ou da religião, ou de qualquer outra coisa. Quando você vira uma pessoa tendo uma prática de fé distorcida, uma prática religiosa distorcida, saiba de uma coisa, essa pessoa não sabe quem ela é. Ela tem um nível de autoconhecimento muito baixo. Ela acredita em qualquer coisa. Toda pessoa que acredita demais em... sabe aquelas questões que você fala de religião, não religiosidade mesmo, mas superstição. Quanto mais supersticiosa é uma pessoa, menos ela conhece Deus e mais ela acredita em qualquer solução mágica que existe. Isso não funciona de forma alguma. Quando eu começo a desenvolver autoconhecimento, eu entendo que eu sou a fonte vibracional que atrai o bem e o mal para a minha vida, ou aquilo que eu interpreto como bem e mal, eu entendo o nível de autorresponsabilidade que eu tenho e eu entendo também que eu construo o meu sistema. Muitas vezes tem muitas coisas que não tem nada a ver com Deus. Nem prosperidade financeira tem a ver com Deus. Muitas vezes tem a ver com qual é a frequência que eu vibro todos os dias. Qual é o sentimento que eu tenho mais no meu coração. Onde eu coloco mais foco na minha vida. E não tem a ver com Deus. No sistema, na nossa vida, no nosso sistema, o que acontece é o seguinte, eu só colho aquilo que eu planto. Não ponha Deus nessa parada. Ponha você enquanto autorresponsável, tá? Porque senão o que acontece? A gente passa a colocar responsabilidade no abstrato. O que é colocar responsabilidade no abstrato? Eu estou sempre colocando responsabilidade em Deus. Deus está com as portas escancaradas, abertas para me dar abundância. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Se eu, na minha cabeça, tenho uma visão distorcida dele, e se eu não entendo o meu poder pessoal, se eu não entendo quanto poder eu tenho enquanto ser humano que está conectado a esse Deus abundante, eu fecho as portas das graças, das bênçãos, da riqueza, da prosperidade. Tomara que eu não tenha falado bobagem, mas essa é a forma que eu penso e Cada um se manifesta. tem a sua maneira de interpretar Deus, né? Meu filho, há um tempo atrás, a gente fazendo várias sessões de barras, e ele falou, aí é comum que a gente vá, quanto mais a gente... Essa não falha nunca, não, cara. Está sempre a ver conosco, tá? Deus é abundante sempre. Deus é abundante sempre. Mas o meu filho, lembrando coisas e quanto mais a gente entra no processo de autoconhecimento, de aceitar tudo que nós vivenciamos, honrar tudo que veio, né? A gente está aqui porque tudo que nós vivenciamos nos trouxe até aqui. E ele falou assim, mãe, você lembra que eu te perguntei, ele era muito garoto, eu falei, mãe, o que é Deus? E aí eu perguntei, o que eu respondi na altura? Deus é uma energia que está em tudo. E aí, por mais que eu estude, mais ainda isso me preenche, né? O que a física quântica traz? Tudo que os seus olhos estão vendo e o que não está vendo é composto de átomo. Tudo que existe no universo, inclusive o pensamento, inclusive tudo. E todos os átomos que nos compõem, que têm frequências de vibração distintas, né? Essa energia, esse átomo, em frequências de vibração mais densas, menores, compõem o que a gente, através dos nossos 5 sentidos, entende como matéria. Inclusive isso aqui, ó, né, o óculos, tudo é composto de átomo.
né? Em cada átomo existem 99,9% é espaço vazio. É dali que os cientistas indicam que aquilo é Deus, a fonte criadora, o éter, a energia de ponto zero. É dali que tudo surge. Por isso que isso é onipresente, onipotente, onisciente. E faz parte de nós, estejamos onde a gente estiver, dentro do corpo físico ou fora dele. Né? E aí, quem está fora dele, está em hierarquia mais elevadas, por isso que a gente vai falando aqui, Deus põe, porque está numa outra vibração mais elevada. Perfeito. Né? Mas não está fora de nós, não. Está no nosso dia a dia. Né? Então, esse vácuo quântico é bom, que eu crio vácuo de necessidade o tempo todo para ser preenchido. Criou a intenção e vai lá e é preenchido. Tá? Só tem que saber a intenção certa. E aí vai e cria. O colega disse aqui, a Edna disse, penso que não existe verdade absoluta. Quem coloca a verdade absoluta essa é a única absoluta certeza que não existe verdade absoluta. Eu fui padre, mas a Magda está falando da questão da física quântica, se coaduna perfeitamente com tudo que eu estudei em teologia e com tudo que eu pratico da minha vida de fé hoje. E da minha espiritualidade, que só podem ser diferentes, tá? Espiritualidade não tem nada a ver com fé. Muitas pessoas podem ser espiritualizadas sem ter uma religião, tá ok? Não tem problema nenhum. E de fato é isso. O que é insignificante para alguém é a base da vida de outra pessoa. O que a base disso é o que significa o seguinte. Há uma ignorância religiosa que impera no mundo todo. E a ignorância religiosa, ela faz as pessoas se apegarem a certas coisas e acreditarem que aquilo vai salvá-las. E salva mesmo, tá? Porque ela acredita naquilo piamente. E isso vai muito da falta de autoconhecimento que a pessoa tem, muitas vezes. Creio que Deus tem planos que depende de nós executar ou simplesmente ignorar, ter uma vida medíocre. Sim, claro. Muita gente tem planos. Os nossos planos, na verdade, a gente tem muitas coisas inscritas em nós e a gente vai executar, que é o tal do propósito, ou a vocação, que a gente é um chamado maior, que vai além de nossa compreensão humana e que faz com que a gente execute algo e diga assim, nossa, sabe aquilo que você faz e fala assim, nem cansado eu estou. Faria isso horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Eu estou falando com vocês aqui, eu fiz 3 sessões hoje pela manhã já. Desde 8h30 eu estou atendendo. Então foram 3 pessoas com 3 histórias diferentes, com 3 questões diferentes. Terminou, eu entrei para fazer a live. A minha pergunta agora, eu estou cansado? Não, estou de boa. Por que eu estou de boa demais? Ou estou de boas como pessoa? Estou de boas aqui. Porque isso é o que eu amo fazer. Eu amo estar aqui. Quanto que eu vou ganhar com isso financeiramente? Eu estou contribuindo com algo maior, que eu não sei onde vai chegar a mensagem, quem vai ouvir ou deixar de ouvir. A gente está contribuindo. É isso que é mais maravilhoso. Plantando, né? A gente volta de novo para aquilo que é assim, que a gente estava falando. Como é que eu atraio o que eu desejo na minha vida? Né? Tudo que o meu sistema reconhece como estressante e coloca na minha bioquímica, jorra adrenalina, cortisol, noradrenalina, meu sistema repele, meu campo energético, a energia eletromagnética do meu sistema, ela repele, ela expulsa aquilo que... Ela é repulsiva, né? Agora, então o meu sistema me preserva, porque é assim, ele me preserva, ele retira do meu campo para me proteger, porque aquilo é estressante para mim. Então, como é que eu atraio? Eu preciso gerar aqui no meu sistema hormônios de prazer. Ocitocina, serotonina, dopamina, né? Endorfina. Eu preciso estar feliz. Então, eu trabalho com aquilo que eu me realizo. Eu procuro horas do dia me fazer feliz. Né? Então eu vou criando estratégias para que cada vez mais eu faça tudo que me preenche. Mas o que eu sei que me preenche? Porque as pessoas às vezes elas querem, eu quero viajar, mas no final ela está querendo viajar para viver com as pessoas, viver bem, estar feliz.
eu quero conseguir um monte de coisa, vou trabalhar para ter isso com os meus filhos. Mas aí eu chego em casa tão estressada, ou agora nem saio, mas fico discutindo em casa e não me preencho de felicidade. Sim. E aí eu estou querendo tanto uma coisa, sendo que eu tenho ali, eu podia estar feliz compartilhando aquele momento presente. Então é assim, é eu me preencher de felicidade nas pequenas coisas. Aí eu começo a atrair tudo que eu desejo, naturalmente, porque eu estou consciente do que me preenche, do que me deixa feliz. É assim o grande lance, que eu atraio o que eu desejo e saio da autossabotagem de crio uma coisa e expulso, ou nem crio, estou repetindo. Isso a gente tem o poder na nossa mão, o poder está aqui, na nossa mão, fazer isso, tá? Vibrar numa frequência positiva para atrair o que a gente quer e se tornar repulsivo porque a gente não quer. Às vezes a gente fica repulsivo para coisas grandiosas. A gente se torna, repele aquilo que seria bom para nós e atrai aquilo que não é bom para nós. Não é bom para a nossa vida. É porque a gente está na vibração errada. É preciso criar a vibração certa para que a gente possa vibrar de forma adequada e atrair aquilo que realmente a gente quer para a nossa vida. A pergunta que a gente precisa fazer... ontem você fez essa pergunta, foi ótimo. Como é que é? O que eu não estou percebendo que eu preciso... Que se eu percebesse, mudaria tudo na minha vida. O que eu não estou percebendo? Então, qual é a vibração que eu não estou percebendo? Eu vou adaptar aqui. Que eu não estou percebendo, que eu estou emitindo, que se eu mudasse, faria com que eu atraísse aquilo que eu desejo de bom para a minha vida. É importante a gente fazer essas perguntas, porque às vezes a gente faz a pergunta e não obtém a resposta assim de cara. Não vem a resposta assim, e de repente acontece algo que vem a resposta. Nem é esse. Como eu coloco muitas perguntas nas minhas redes sociais, o objetivo não é vir a resposta. O objetivo é você acessar a consciência daquilo. Né? Então, você acessa a consciência de N maneiras, porque o universo, Deus, a fonte criadora, o vácuo quântico, dê o nome que você quiser, ele vai trazer a resposta para você. E se você não estiver atenta, você não percebe. Você a mesma coisa que são aquelas afirmações, não é? Porque eu acredito tanto em mim mesmo. Então vai vir a consciência do porquê eu acredito tanto em mim mesmo. Não é uma resposta que vem. Não é uma resposta que eu quero. Uma resposta, nossa, é por causa disso, não. E muitas vezes isso vem no processo inconsciente. No dia a dia isso vai aparecer. Ah, sim, então é isso. Sabe aquele ahá, aquele insight que você tem? É isso, vem na fluidez. As descobertas do mundo vieram no ahá. Né? A pessoa teve um insight, um acesso à consciência, porque relaxaram. Não vem a resposta na hora, mas de repente começa a vir uma live como essa. Boa! Espírito de gratidão legal, e merecimento ajuda o alinhamento. Sim, sempre, cara. Se tem uma coisa que faz você vibrar em frequência extremamente elevada, é gratidão. Não tem outra coisa. Tem outra coisa. Tá? Eu acho que as mais elevadas é a gratidão. Na verdade, eu estou falando, não tem? Tem. Como é que eu acesso a gratidão constantemente? A PNL tem um exercício chamado Círculo de Excelência, que é uma adição de recursos emocionais, em que a gente faz simples assim. A gente faz a nossa mente ir para o passado, para o momento em que a gente foi muito grato por alguma coisa. E a gente começa a sentir a emoção da gratidão no corpo. Deixa a sensação se intensificar, se intensificar, se intensificar. Depois você pode criar uma âncora, que pode ser apertar, fechar a mão, apertar com a mão esquerda o pulso direito, apertar o lóbulo, colocar o dedo nessa região do terceiro olho e fazer isso 5 vezes, acessar 5 momentos em que você teve gratidão. E toda vez que você tiver numa situação em que parece que você está entrando numa frequência vibracional negativa em razão de um estado emocional, você aciona a âncora para entrar no estado de gratidão. Isso aumenta a tua frequência vibracional tremendamente, você vibra numa frequência mais adequada e atrai coisas boas ali para aquele momento, ou para a sua vida toda. A gente pode fazer isso para treinar isso, só que depois isso tem que virar um estado natural, no nosso estado da gratidão. Treinar para depois virar um estado natural.
Em vez de você ter gratidão, ser uma pessoa grata constantemente na sua vida. Né? Esse elemento é extremamente importante, a gente prestar atenção nisso. Olha lá o Rogério falando gratidão a vocês. Bom, Rogério. Vou dar uma dica também que eu aprendi Sim, no bora. Axis, e é uma coisa assim fantástica, né? Eu tenho um jeito de fazer o círculo da excelência, de ter o círculo, eu entro nele, saio. Isso, legal. Misturar legal. e que a mente sinta. Legal. Mas uma coisa fantástica que o Axis traz também, do que é? Você acessa aquele seu momento de gratidão, e eu já convido as pessoas, quando vocês quiserem entrar buscar esse recurso em vocês, levantem a cabeça para o cérebro já começar a funcionar a favor, põe a sua fisiologia, a coluna ereta, a cabeça para cima, e vai lembrando de um momento da sua vida onde você teve muita, muita felicidade. Acessa, sente, traz isso tudo para o seu corpo, como o Magno estava falando. Aí você começa a expandir, expande para além do seu corpo, para além do local onde você está, para além Legal da cidade, isso. para além da cidade, do estado, do país, do planeta, sintoniza com o cosmos e fica nisso. Ok, depois você retorna. Volta rapidinho. Isso. Depois que você expandir, chegou lá, retorna. Ok? Uhum. Traz isso para você. Aí você pode ancorar também. Você pode ancorar. Pode. Uhum. Eu já coloco como consciência para mim que levantei, eu vou acessar esse recurso. Levantei minha cabeça. Entendeu? Então, isso eleva a frequência. Eleva a frequência. E aí, quando você estiver bem expandido, você pode estar colocando na sua mente aquilo que você deseja. Mas aquilo que você deseja, para que você quer aquilo que você deseja? O que você quer desfrutar depois de conquistado? Além daquilo. Perfeito. O que você vai estar vivenciando? Aí você expande, 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 expande. Esse é um exercício muito legal. Muito legal. Em resumo, como é que você atrai o que você deseja? Tendo o estado emocional certo. Que pode resumir, estado emocional certo. Então, eu tenho um estado emocional adequado, eu atraio aquilo que eu desejo. Tem outra coisa também. Às vezes a gente pede, a gente coloca atenção naquilo que a gente pede, não é? Põe atenção. Por exemplo, eu estou sempre emitindo, eu tenho meus desejos todos, penso neles, crio a visualização deles e tal, mas eu coloco atenção. Como é que eu coloco atenção? Eu atendo várias pessoas, então meus pedidos estão de acordo com aquilo que eu faço, a minha profissão. Então eu estou atendendo várias pessoas todo dia, eu estou em movimento. Só que uma coisa, eu planto a semente, quando eu planto a semente, eu não vou lá arrancar, abrir a terra para eu ver se a semente está nascendo toda hora. Eu planto, eu acredito, eu vou lá e rego a terra, eu faço aquilo que é preciso fazer todos os dias. Não vem essa história de, agora eu posso descansar que vai acontecer tudo do jeito que eu quero. Esquece disso, tá? Esquece disso. Orar e arar. Uma vez eu isso, tem que arar a terra, entendeu? Isso é verdade. Você expande, senão a pessoa conectou, né? Então você está orando ali, agora vai arar. Exato, senão não tem não. Vai realizar. Toda vez que eu entro no nível espiritual para alguma coisa, eu tenho que ser uma pessoa de ação. Eu vou lá e entro em ação. Agora tem um último negócio importante. Tem gente que pede, coloca atenção naquilo que quer, tá? Só que não recebe, porque não se sente merecedor. Olha a doideira. Porque não se sente merecedor daquilo. O que acontece aí? Você baixa sua frequência vibracional de novo, porque você pediu, você vibrou na frequência, você falou e fez, entrou em ação, fez tudo bonitinho. Quando foi receber, fala, isso não é para mim, é grande demais para mim. Porque eu vou ser diferente das pessoas que eu gosto e tal. E aí tem que trabalhar em cima do merecimento. O merecimento também é importante nesse processo. Se eu não me sinto merecedor, não adianta nada. Isso é olha lá, a Aline está fazendo isso, Aline, A gente isso. interrompe, porque assim, o que é? O que é isso eu aciono esse meu estado de recurso emocional adequado, e aí assim, isso já está criado, já está lá no universo de possibilidades. Isso vai ser realizado com as minhas atitudes no dia a dia, eu me mantendo naquilo para que aquilo se manifeste, é assim que eu crio. E aí, se eu me estresso, eu descrio aquilo.
Exato. Essa analogia de você falar, de eu ir lá e tirar para ver se está brotando. Né? Existe possibilidade de consulta online? Claro, eu só atendo online. A gente atende eu só atendo online, não atendo ninguém presencial. Quando eu peço alguma coisa, eu fico lá, que eu falei agora do abrir a terra para poder olhar o que tem. E eu peço e eu fico lá, rígido, me esforçando demais, todos os dias, indo lá e consultando se está acontecendo ou não. É como aquele experimento da física quântica. Me consultando, eu atraso o processo ou acelero o processo? Atrasa completamente. Você tem que fazer o quê? Eu vou relaxar, mas em ação. Eu vou relaxar, mas em ação. Eu estou fazendo todos os dias. Então, eu ouvi o Bruno Gimenez falando uma coisa esse dia. Deseja uma coisa e esqueça daquilo que você deseja. Deseja e esquece daquilo que você deseja. Vai fazendo todos os dias como se o resultado não fosse importante. Mais ou menos assim. Vai fazendo todo dia como se o resultado não fosse importante. Aqui, porque acho que foi a Edna mesmo que falou, ou não, foi uma outra pessoa, sobre a emoção. No evento do 11 de setembro, os instrumentos satélites da NASA registraram que houve uma alteração no campo eletromagnético do planeta, e foi bem no momento do segundo impacto das Torres Gêmeas, né? Porque tinha muitas pessoas conectadas com aquilo e presenciaram assistindo. O impacto. Quando a gente viu aquilo impactou, todo mundo teve uma alteração bioquímica, uma alteração, e em conjunto aquilo foi muito forte, alterando no planeta. O que nós todos no planeta fazemos? Em conjunto, a gente se estressa. Então, quanto mais, a cada 90 minutos eu entro nessa vibração de estresse. E aí, assim, entro num estado de recurso, expando, vou lá, criei no campo quântico. Aquilo vai ser manifestado à medida que eu vou agindo, por isso que eu vou perguntando, eu quero tal coisa, então tá, onde eu posso ir, o que eu posso fazer, quem realmente deseja o que eu tenho para oferecer, e vou trazendo, acessando a consciência, e vou indo, vou conversando com o universo, e vou agindo no meu dia a dia, tirando, afastando de mim o estresse. Nossa, Magda, mas eu consigo ficar zen? Use técnicas para você sair do estresse e poder voltar de novo nessa frequência para que você manifeste aquilo. Então, a vida é dinâmica, é movimento, né? Não adianta eu crio no campo quântico e fico paradinho. Não vai chegar. Quietinho, falando assim, agora já pedi, tá bom. Essa confusão ocorreu quando lançaram o filme Lei da Atração. Porque houve uma compreensão de muitas pessoas que bastava só pedir e ficar paradinho esperando. Tá? Feito jacaré na lagoa tomando sol. Quietinho. Como se tudo fosse acontecer num passo de mágicas. Solução mágica, gente, nunca existiu. Nem no nível espiritual existe solução mágica. Existe processo. Então, tudo isso faz parte do processo. E faz parte do processo eu entrar em ação. Não adianta eu pedir uma coisa e ficar parado. Não fazer nada que me coloque em movimento em busca daquilo. Ao mesmo tempo que eu estou entrando em ação para fazer o que deve ser feito para chegar lá, eu me desapego do resultado. Como eu não me apego, porque o resultado ele pode ser muito maior. Muitas vezes eu estabeleço um resultado como sendo em um nível e naturalmente, dependendo do empenho que eu tenho, das ações que eu vou fazer, as conexões que vão sendo feitas podem me trazer um resultado muito maior, ou talvez um resultado menor, porque a sabedoria do universo, a sabedoria do sistema maior, ela é muito maior que a minha. Muitas vezes eu penso no resultado, eu quero esse resultado, mas o meu sistema não está preparado para suportar aquele resultado. É o cara que quer ganhar 1 milhão em um ano, quer sair do 0 para 1 milhão em um ano, ele não tem nem estrutura na vida dele para ele suportar aquele tanto de dinheiro que ele vai ganhar, não sabe nem o que fazer com aquele dinheiro. Ele não sabe nem como aplicar aquele dinheiro e fazer aquele dinheiro multiplicar. Simplesmente o sistema vai travar, porque o sistema não está preparado para absorver aquele resultado. Até isso a gente tem que saber respeitar também. Porque o sistema maior ele sabe o que é que cabe a nós naquele momento, que a gente está preparado ou não está preparado. A gente vê muito isso em pessoas que ganham loteria. A maioria das pessoas que ganham prêmio de loteria, logo depois elas perdem o dinheiro completamente e ficam com uma dívida maior do que tinham antes. Porque simplesmente não sabem lidar com aquilo. De uma hora para outra vem e cai aquilo no colo e não foi construído. Não foi algo construído. Existe um nível de consciência adequado, aquele momento. Por isso que tudo que está na nossa vida, a gente atraiu e veio para que a gente
seja trabalhado. Se está doendo muito, se eu estou interpretando que aquilo está difícil, eu vou me estressando. Se eu desejo algo e vou naquele esforço, me estressando, e aí fica mais difícil para eu conseguir. Então, todas as dificuldades que eu tenho, elas precisam ser olhadas para serem transpostas, né? Uhum. Isso, para eu sair, porque tudo, voltamos nisso, né? Como atrair o que desejamos, tudo que me estressa, que me requer um esforço, que é pesado, o meu sistema rejeita. E tudo que me traz alegria, eu consigo realizar com mais facilidade. Então, eu tenho que cuidar de como que eu estou lidando com o fato, com aquilo que está aqui na minha frente. Então, quando eu estou rejeitando o que está, eu não estou em estado de gratidão. É uma aceitação, mas não é uma aceitação passiva. Ok, está aqui. O que eu faço com isso? Tem pergunta, pessoal? A gente está finalizando, tem perguntas? Pois é. Gostei, Magno. Nós temos esse negócio de pressa e nós interessante. Nós falamos, qual vai ser o tema de hoje? Vamos falar sobre isso. Eu adoro isso. Aí sai. Vamos falar sobre isso. E aí sai tudo. Legal isso, né? Isso é bacana. A gente vê isso aqui é sintonia, tá, gente? Porque eu estava atendendo, a Magda mandou para mim uma mensagem, falou, Magno, o que a gente vai falar hoje? Eu tinha até esquecido. Eu sei que tinha live, eu tinha até esquecido. Falei, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. E a gente vem e começa a conversar e vão surgindo coisas, vai caindo ficha, vem para cá, cai cá, tá? Não tem script isso aqui, tá? Não tem script. O que a gente faz é sentar aqui e a gente começa a falar de coisas que estão de acordo com o tema que a gente colocou aqui, como a gente pode contribuir de maneira apropriada para quem está aqui. Talvez se tivesse num outro horário, a gente falaria o mesmo tema, outras coisas completamente diferentes. E vai indo, porque as pessoas participam, colocam aqui os comentários, as perguntas, então é construído neste momento. Isso é importante. Quais as chavinhas que foram viradas aqui hoje? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma coisa para vocês hoje que estão aqui com a gente. Eu vou, lógico, a live ela fica lá no IGTV. Hoje vai para o meu, tá? Não tanto para o meu quanto para a Magda também. Vou propor uma coisa a vocês, até que é importante a gente entender também, tá? É importante a gente entender. Vocês escreverem lá nos comentários, lá na postagem, escreverem os aprendizados que vocês tiveram durante essa live de hoje. Então escreva lá, que aprendizado que eu tive? Qual a chavinha que virou? Vamos falar a chavinha, né? Qual é a chavinha que virou hoje para mim aqui? Como isso vai contribuir com a minha vida? Tá ok? É importante a gente entender que ganho que vocês tiveram, ok? Com a chavinha que virou e como a gente está contribuindo, até para a gente pegar... Oi, Drica, tudo bom? Até para a gente entender que outros assuntos a gente pode trazer para enriquecer mais, de que forma a gente pode contribuir um pouco mais ainda com o processo de cada um. Então, é importantíssimo a gente fazer isso. A gente vai fazer um aulão, a gente não colocou a data ainda, não é? A gente vai programar isso com vocês, esse aulão, para a gente fazer, porque é importante vocês trazerem esses conteúdos. E aí a gente vai trazendo, depois a gente leva para uma aula maior, a gente vai conversar, muitos vão se conhecer, né? Olha lá, receber uns tapas na cara. Boa! Qual foi o grande insight? Qual foi a grande chavinha que virou? Coloquem lá, mas depois eu vou colocar a postagem, vou colocar esse tema aqui, tá ok? Coloquem lá na postagem os aprendizados que vocês tiveram, tá? Drica, tudo bom? Os aprendizados que vocês tiveram, isso é muito importante pra gente continuar trazendo os conteúdos legais para vocês e tal. Quem quiser pode ir lá na minha bio, tem uma aula lá que eu falo de outros assuntos, tá ok? Interessantes, para que você possa contribuir. A Magda também tem material dela lá na bio. Acessem, aproveitem esse material, está lá disponibilizado para vocês. Quiserem fazer perguntas a nós pelo direct, podem entrar em contato, façam as perguntas que vocês quiserem. Tá? Lá no meu IGTV tem várias lives que tem. Eu vou acabar gravando uma aula só com a prática do TFT, da acupuntura sem agulhas, que é ótimo para desestressar, né, para a gente melhorar a qualidade de sono, sair de estresse.
mudar o nosso estado fisiológico para atrair mais o que a gente deseja. Exato. Isso sair tudo é dessa importante. autossabotagem. Vai cair, né, Lara? Vai, está quase aqui já caindo. Sábado nós Pessoal, estamos de volta obrigado. às 13 Sábado a gente está de horas. volta, 13 horas. Estamos juntos, tá? Vocês Mais podem conteúdo sugerir pra qual é vocês. o tema aí, do que a gente... Podem vocês querem que a sugerir, gente podem converse. colocar lá na postagem, no post que vai ficar lá, se você quer um tema específico para a gente trazer também para conversar com vocês, tá bom? Obrigado, Magda, obrigado, gratidão. Gratidão vocês que fizeram aqui. Tá joia, meu querido, beleza. Gratidão vocês que estiveram aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau, até a próxima.